Bom dia, irmãos. Hoje, dia 2 de abril, leremos Mateus 25, de 31 ao final, números 32 até o 34. Então, vamos começar com Mateus 25, de 31 até o final, 46. O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Números, capítulo 32 até o 34. Duas tribos e meias desejam habitar na Transjordânia, capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falar a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote de Bom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passe a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegaram eles até o vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu,
e Josué filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças na cidade forte, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel. E a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpriu o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordenara meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos de Israel. E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança desse lado do Jordão. Distribuição da Transjordânia. Deus deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroé, Atarote, Zofã, Jazer e Jogebeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Kiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba e tomou a Aquenate com as suas aldeias, e chamou-as Noba, segundo o seu nome. Capítulo 33. Os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor.
e são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Herã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam-se em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água, para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Hataavá. Partiram-se de Quibrote-Hataavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Perez. Partiram de Rimon-Perez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Risa. Partiram de Risa e acamparam-se em Queelata. Partiram de Queelata e acamparam-se no monte Zefé. Partiram do monte Zefé e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agidgade. Partiram de Or-Agidgade e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, na fronteira da terra de Edom. A morte de Arão. Então Arão, sacerdote, subiu ao monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos quando morreu no monte Or. Então ouviu Cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ijé-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ijé-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã,
Desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com figura, e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou lá dei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos dos vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar servos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhe a eles. Nossa. Os confins da terra, capítulo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, será esta que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zim até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do Mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Asa-Adá e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte, desde o mar grande marcareis ao Monte Or. Desde o Monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Asa-Enã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental, marcareis de Asa-Enã até Zefã. O limite descerá desde Zefã até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar, de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no Mar Salgado. Estas vos será a terra, segundo os limites de seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sortes, o qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés. Já receberam também a meia tribo de Manassés, já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberão a sua herança desse lado do Jordão, na altura de Jericó do lado oriental. Os homens que devem repartir a terra. Disse mais o Senhor a Moisés: São estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar o sacerdote e Josué filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefoné; das tribos dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Efode; da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Ziftan; das tribos dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; das tribos do filho de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Asser, o príncipe Aiude, filho de Selomi; das tribos dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Jó capítulo 2. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um de seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente com o doente dele consolá-lo. Levantando ele de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande.